E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Rogério Gimenez para mais uma live aqui do Vida de Advogado, a segunda live da semana, por sinal, né? Vamos aguardar aí o pessoal entrando, mas eu já vou falar aqui para vocês que a live de hoje é muito interessante, não só para os advogados, mas também para os estagiários de direito. A advocacia é uma profissão que requer muita competência humana, capacidade de raciocínio lógico, negociação, empatia, autorregulação emocional, entre outras. Por isso, falar de saúde mental é garantir que a advocacia se mantenha forte no futuro e que preserve uma imagem socialmente valorizada e respeitada. E justamente por isso que eu escolhi esse tema. Então eu queria dar muito boa noite para vocês que estão entrando, Guilherme, Ana, professora Simone Figueiredo, Jussara Dantas, que é a nossa convidada, e daqui a pouquinho eu já vou chamá-la, e todos os demais que estão entrando, e espero que vocês fiquem aí conosco até o final da nossa live, e eu já vou chamar a Jussara, porque assunto hoje não vai faltar. Mas enquanto eu chamo a Jussara, para vocês, por favor, irem dando o coraçãozinho nessa live, mandando aviãozinho para geral, para que essa live fique salva aí no IGTV. A live só fica salva se vocês interagirem conosco. Doutora Priscila, boa noite. Satisfação em vê-la aqui na live. Fabiane. Jussara, já te mandei o convite aí. É só aceitar, mas se não chegou, pode me mandar aqui também que eu aceito, mas já mandei novamente. Doutora Maria Regina. Veja se chegou aí, Jussara. E se vocês tiverem alguma pergunta para a Jussara durante a live, pode mandar aqui embaixo que eu vou passando para ela as perguntas. Boa noite, Wellington, Vieira. A Ju está tendo algum probleminha lá de conexão, não está conseguindo participar. Manda você para mim o convite, então, Jussara. Manda a solicitação para participar da live. Aqui para mim apareceu mensagem que você não está conseguindo acessar. Oi, Fabi. Fabi tá aí, ó, sempre presente nas lives aqui do Vida de Advogado. Bru Castro, Vieira, sejam muito bem-vindos. A Jussara não está conseguindo entrar, mas daqui a pouquinho a gente começa. Castro, Vieira. Agora conseguiu. Agenor Maciel, muito boa noite. Já estamos aí com quase 10 pessoas assistindo ao vivo. Jussara só tem que virar a tela pra gente, que eu tô vendo, acho que não tô te vendo ainda, mas você está aí conectada conosco. Juro que eu já vou virar isso aqui, porque o computador não foi. Aí eu tô indo pelo celular, mas o danado não tá virando. Aí, virou. Oi, ufa. Deu tudo certo. É pra gente já ir Deu. é para já ir testando a saúde mental. Já a gente já testa a paciência, o nível de estresse, já testa tudo. O computador Exato. desceu o link. Ainda bem que eu deixei aqui após, mas deu certo. Maravilha. Seja muito bem-vinda. Primeira vez que nós estamos fazendo uma live aqui pelo Vida de Advogado. E o público, a maior parte do público aqui da página são advogados, estudantes de direito e tem outras pessoas também, outros profissionais. Mas já dei boa noite aí, já conversei com o pessoal. Então, seja muito bem-vinda. Antes da gente começar a live, se você quiser se apresentar, falar um pouquinho sobre você, fica à vontade. Obrigada, boa noite a todos.
É ótimo conversar um pouquinho sobre saúde mental, tema tão importante. Quem não me conhece, psicóloga clínica e junguiana já na área há um bom tempo, trabalhando aí com um público diverso. Eu vou te perguntar quanto tempo. Vai entregar a idade, mas não tem problema. 23 anos atuando na área clínica, inicialmente com crianças, adolescentes e adultos, agora focando em adolescentes e adultos, mas 23 anos de atendimento. E o seu público-alvo, adolescentes e adultos, mas tem algum profissional que você atenda em específico também ou qualquer profissional? Olha, qualquer profissional, mas eu tenho advogados, médicos, policiais, estudantes de direito também. Então, diversos profissionais autônomos ou ligados a alguns lugares, mas diversas áreas. Já atendi advogado e estudantes também, faz parte do meu público. Conheço um pouquinho indiretamente da área através deles. Maravilha. E me tira uma curiosidade aqui. O que vem a ser, se eu falar errado, você me corrige. Junguiana. O que é Falo Junguiana? Eu falo psicóloga junguiana, que é a abordagem que eu atendo. Então, é uma das áreas do conhecimento da psicologia. São as ideias do Jung, resumindo bastante. Então, a psicologia analítica vai trabalhar ajudando a pessoa a resgatar a sua essência, quem ela é de verdade, que às vezes fica sufocado pelo dia a dia, por uma série de atividades que ela está envolvida. Então, é resgatar essa essência, tirar o sofrimento, e a gente usa, às vezes, recursos. Às vezes a pessoa não consegue falar, tem dificuldade de se expressar, dá para trabalhar com sonhos, com arte, com uma série de coisas que ajudam aí no processo. Maravilha. Doutora Lígia, nossa colega, acabou de entrar aí. Muito obrigado pela presença. Os demais que estão entrando também. Vou pedir para o pessoal dar coraçãozinho, mandar aviãozinho para geral para vir participar da live. E você está aqui em São Paulo, aonde, Jussara? Em que região? Eu estou pertinho do metrô Tucuruvi, zona norte de São Paulo, mas tem uma vantagem: com o atendimento online dá para atender pessoas de qualquer localidade. A qualidade é a mesma. Então, presencial aqui pertinho do metrô Tucuruvi e online de qualquer lugar. Maravilha. Quem quiser saber maiores informações, só seguir o Instagram da Jussara, que é Jussara Dantas, psicóloga. Ficou fácil. maravilha. Agora vamos direto para o nosso tema, porque ele é bem extenso e acho que vai ter bastante coisa para falar. Verdade. Saúde mental. Eu fiz até uma introdução no comecinho da live, falando da importância desse tema, né? Mas assim, por que que é importante falarmos sobre este assunto hoje em dia? Ai, Rogério, é muito importante, porque às vezes as pessoas vão adoecendo e não percebem. Então, engata ali numa rotina de trabalho, de atividades, de uma série de coisas. As pessoas vão adoecendo, tentam dar conta de tudo e não identificam quando o problema está começando. É ótimo falar disso para advogados, porque o pessoal vai escutar sobre os sintomas, o que está acontecendo e vai poder identificar e resolver o problema no início, antes que fique crônico, que complique e que agregue uma série de problemas. Então, é muito importante falar, porque a pessoa presta atenção. Putz, isso aconteceu comigo. Eita, tô sentindo isso. Ui, isso daí faz parte de mim. Identificando é ótimo, é muito mais fácil resolver e a pessoa conseguir enxergar o que está acontecendo. A Berna comentou aqui, ó, esse tema não se esgota, com certeza absoluta, e parece que ela está fazendo um TCC sobre isso, então a live aí vai ser importante para ela. E eu incluiria aqui os estudantes de direito também, principalmente aqueles que fazem estágio, os que estão estudando para passar na OAB, e qual a importância para esse público, assim, né, os estudantes de direito e esses estagiários, né, que fazem estágio, enfim. Qual a importância de um acompanhamento psicológico para eles?
Olha, é importante para manter a sanidade. Eu não conheci de perto a parte de estágio de direito, mas até através de alguns clientes e da narrativa, é complicado, é uma demanda grande de trabalho, é algo novo, muita responsabilidade. A pessoa aprende. Eu lembro de um cliente que ele estava lá com várias áreas do direito, aprendendo prova, teste, fazendo um curso para passar na OAB, aquela loucura, e memorizar, entender tudo aquilo, todas as áreas que tem, que são diferentes. É ampla a área da advocacia, são várias áreas, e você tem um pouco de tudo. O pessoal fica quase surtando nos últimos anos e próximo do exame. Então, dependendo do estado emocional desse estagiário, do pessoal que está aí concluindo a faculdade, a gente brinca que dá pane, trava. A pessoa não consegue conciliar tudo isso, ela entra no modo desespero. Se tem uma cobrança da família para que passe, para que corresponda o investimento feito na faculdade, o valor da prova não é barato, pelo que o pessoal já me falou, é caro. O cursinho também achei um absurdo, é muito caro. Aí a pessoa faz tudo isso e reprova. Como fica o emocional? A autoestima vai lá para baixo. Quando a pessoa tem um suporte, é mais fácil dela lidar com essas questões, controlar o emocional, porque às vezes a pessoa sabe, mas a ansiedade faz com que ela esqueça, com que ela não consiga, dá branco, aí ela não consegue corresponder. Então, com um acompanhamento, ela consegue aliviar tudo isso e fica mais fácil dar conta aí do recado. A Juliane Carvalho, ela perguntou aqui qual seria a fase crônica. Antes de você responder essa pergunta, ela colocou aqui qual seria a fase crônica. Acho que de. Não Acho que sei. das patologias em geral, é que Isso, a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre elas, depressão, ansiedade isso. e tudo mais. Mas eu acho que é isso. Mas resumindo, fase crônica, para não entrar ainda no que a gente vai abordar, seria quando aquilo que começa lá leve, sutil, a pessoa tem uma leve ansiedade e vai para o crônico até onde ela pode, por exemplo, precisar de medicamentos, porque não está mais dando para dar conta daquele sintoma. Então, vai piorando. O crônico seria o sintoma nível hard, tá grave. Aquilo começa a atrapalhar a rotina da pessoa. Então, ela tem dificuldade de estudar, de trabalhar, de seguir com a rotina. Aí a gente fala que está crônico porque está impedindo ela de realizar o que precisa. Entendi. E você falou assim das doenças, e entrando nesse assunto agora, eu não sei se é certo chamar de doença ou patologia, ou se é a mesma coisa, mas, enfim, quais são as que mais acometem os advogados? Olha, pode considerar a mesma coisa, não tem problema, mas as mais comuns seriam o quê? Depressão, que pode acontecer, fobia, transtornos de ansiedade em geral, é o que mais acontece. Alguns entram para uma questão de uma irritabilidade forte, a impaciência, o esgotamento, que dá para a gente falar um pouquinho do burnout também, quando a pessoa não dá conta, mas esses seriam os que mais aparecem. Ah lá, a Lígia comentou aqui, ó, o quinto ano da faculdade de Direito é uma loucura. Tem TCC, passar no exame, estágio, você ainda precisa se formar. O estudante que não surta, não sei se está vivo. Então, Mas é isso mesmo, é difícil. E fora, gente, além de tudo isso, tem questões, às vezes, familiares, tem cobrança, a cobrança pessoal da pessoa, o medo da crítica da sociedade, tudo isso pesa bastante. com certeza. E você falou para a gente um pouquinho sobre algumas, né? Um transtorno de ansiedade, pânico, depressão, síndrome de Não, Burnout, burnout. burnout. Isso. Explica para a gente um pouquinho o que vem a ser cada uma dessas, enfim, quais os sintomas, como que a gente sabe o que a gente tem. Explica aí para a gente um pouquinho. Vou dar uma resumida que acho que cada uma delas dá uma Dá para live. fazer uma live. É. Dá sim, mas resumindo bastante.
A básica, depressão. Primeiro, depressão não é só uma tristeza. A gente enfrenta a tristeza no dia a dia, por perdas, por N situações, então é normal ter momentos em que eu estou triste. Quando que entra a depressão? É aquela que permanece, é aquela tristeza que continua, que necessariamente eu não encontro um motivo, algo na minha rotina, no meu dia a dia que justifique, e que vai se acompanhando de alguns sintomas, como dificuldade de autoestima, de alimentação, atrapalha o sono e atrapalha a realização das atividades da pessoa. Ela fica como que sem energia, sem assim, disposição para fazer as coisas. A gente fala na psicologia que é como se pegasse a pessoa, tira a alma e fica lá a casquinha. Tá Um sem vida. zumbi. Exatamente. Então é mais ou menos isso. Resumindo, isso dá depressão. O outro lado disso, que dá para entrar numa outra, que são os transtornos de ansiedade. É o extremo da agitação. A pessoa está agitada, ela tem dificuldade de parar, é aquela inquietação, é um incômodo. Na maioria das vezes, ela tenta fazer um monte de coisa, mas não flui, ela não dá conta, ela não consegue concluir. Vai atrapalhar o sono, atrapalha também a alimentação e a vida dela como um todo. E pensa nesse estado de agitação frequente a longo prazo. É como se eu pegasse uma máquina e ligasse em velocidade máxima o tempo todo. Não dá conta. Uma hora vai dar pane, vai esquentar o motor ali da pane. É a mesma coisa com a ansiedade. E dependendo do tipo de ansiedade, pode vir um pânico, que também tem ansiedade, mas a pessoa tem aquela crise, o pânico, ela tem uma sensação muito ruim, como se ela fosse morrer. Então, a pessoa tem a crise de ansiedade, chega num nível que dá taquicardia, dá tremor, parece muito com infarto, porque chega a dar dormência no braço, na lateral do corpo, e a maioria às vezes corre para o pronto-socorro achando que está infartando, mas é uma crise de pânico. E dá um medo muito, muito grande e uma sensação de morte. Já atendi advogados com pânico, dependendo da situação, da fase que está, do acúmulo de coisa, a pessoa acha que está infartando mesmo, que está grave, aí tem que parar, olhar para resolver, porque é muito ruim. O Arthur, que é da RC Contábil, está te perguntando aqui se existe algum teste corporativo que pode ser feito quando vai contratar algum empregado, para a gente filtrar a saúde mental do empregado, digamos assim. Gente, olha, não sou muito favorável a isso, Arthur. A gente tem testes que mostram como a pessoa está, só que o teste é um retrato daquele momento. Você contrata a pessoa, ela está linda, ótima, perfeita, a saúde mental dela está ótima, mas dependendo do ambiente que ela vai trabalhar, dependendo da pressão e da cobrança que ela enfrente, ela pode adoecer depois de entrar na empresa. Então, assim, tem processo seletivo, a gente identifica como a pessoa está? Tem, isso existe, tem como fazer a seleção. Mas mais importante que a seleção, o que é legal? Eu tenho um escritório de advocacia, eu tenho uma empresa. Como está o ambiente nessa empresa, nesse local, com relação à saúde mental do pessoal que trabalha comigo? É um ambiente tranquilo, eu enxergo isso, eu facilito a vida das pessoas, ou é uma tensão, é pesado, é aquele clima que a longo prazo vai adoecer todo mundo. Então, mais importante, acho que do que só a seleção, é analisar como está a saúde mental na empresa, no escritório, porque o chefe também adoece, o dono também vai adoecer a longo prazo. Então, esse ambiente está facilitando a doença ou está ajudando o pessoal a ficar bem? Às vezes o escritório tem uma, duas pessoas que se afastam, que não estão bem, é um alerta e o pessoal não identifica. Peraí, é coincidência dois, três funcionários adoecerem e se afastarem? Opa, tem algo errado aí. Então é importante até contratar algum profissional para verificar, porque mudando o ambiente, gente, vai melhorar a produtividade. A pessoa bem, em
harmonia, com a saúde legal, tudo vai fluir. É verdade. Você me fez lembrar de um escritório que eu trabalhei uma vez e que ele tinha o que a gente chama de alta rotatividade de funcionários, né? Toda semana, praticamente, sempre na sexta-feira, eles dispensavam um e já estava ali fazendo processo seletivo para outro. Mas justamente porque o ambiente era tóxico. O Arthur agradeceu aqui, a sua resposta. Obrigado por estar acompanhando a live aí com a gente de novo. E assim, tem gente que acha que essa história de depressão, desses problemas que você mencionou, não passa assim de mimimi, né? Porque agora tudo é mimimi, qualquer coisa que a gente fala já é cancelado, enfim. E aí tem gente que acha que isso é um mimimi. Então, por que que existe esse tabu, né, digamos assim, para se falar sobre esse assunto? Rogério, acredito que preconceito. As pessoas acham que psicólogo é para quando a pessoa está quase usando camisa de força, tá ruim, tá babando, é um caso grave, tá fora da casinha. E não é isso. Primeiro, psicólogo não vai resolver a vida de ninguém. Eu não vou falar o que fazer ou como fazer, mas é ajudar a pessoa a ela melhorar a qualidade de vida e encontrar esse equilíbrio. Então, quem fala que é mimimi, provavelmente nunca enfrentou nenhuma dificuldade ainda, mas não quer dizer que está imune. Então, tem gente que, tem um parente depressivo. Isso é falta do que fazer. Vai arrumar um trabalho, arruma uma pia de louça para lavar, ou um tanque para lavar roupa, e é daí para baixo. Qual a dificuldade? Meus clientes relatam isso. Eu queria um exame que eu fizesse no laboratório que, tô com laudo depressão. Não tem, não tem o exame, não tem o papel. Então, é mais difícil de entender que é diferente de um laudo lá de um câncer, de um problema grave ou de alguma doença. Mas é tão grave quanto, é tão paralisante quanto. Mas por não ter o papel, as pessoas têm dificuldade de entender. Mas são doenças graves, paralisam e, num nível crônico, pode levar à morte, inclusive. Então, tem que olhar, não é mimimi. Estudando um pouquinho, lendo, prestando atenção, convivendo com alguém, dá para perceber o quão triste, o quão difícil é. E, infelizmente, alguns só entendem o outro lado quando sente na pele. É, o Arthur tá falando aqui, ó, fiz a mudança de um colaborador e de fato o ambiente mudou muito, só que para melhor. É isso aí. E assim, às vezes a pessoa ela nem percebe que ela está, digamos, com depressão ou com algum problema desse tipo. Então, como que a gente pode identificar? Como que eu identifico que alguma coisa não tá legal, alguma coisa tá ali fora do eixo? Vou falar alguns sintomas que são comuns a todas as patologias que eu mencionei. Então, tanto pânico, depressão, burnout, ansiedade, eles Agora, têm alguns pontos agora, em comum. agora eu tô com medo, porque você vai falar alguns pontos. Se eu começar a me identificar, eu já marco uma Você consulta. vai fazendo Eu cheque, vou né? ticando isso. Vamos lá, alguns pontos em comum. Primeiro, eles vão afetar o sono. Ou a pessoa tem dificuldade para dormir, ou ela dorme, mas não o período todo, ela acorda no meio do período e acorda cansada. Ou a pessoa dorme demais, por exemplo, e ainda não descansa. É uma coisa. Alimentação, os extremos, é sempre os extremos. Então, a pessoa come demais, tá lá com ansiedade, com um buraco que não preenche, ou ela come de menos, sente como se fosse uma bola, comida não entra, não passa. Então, vai afetar. Afeta os relacionamentos, ela pode ficar mais fechada, mais isolada, impaciente com os demais, intolerante com alguma besteira, alguma brincadeira que alguém faz. Então, as situações incomodam mais os relacionamentos. Ela tende a se afastar um pouquinho desse convívio,
porque digamos que os outros perturbam um pouco mais do que o normal. Então, existe essa dificuldade. A pessoa, ela pode sentir, no caso da ansiedade, por exemplo, taquicardia, tremores, sudorese, isso em diferentes situações ao longo do dia, aquele cansaço que não passa nunca, indisposição, coisas que eram legais, que ela gostava de fazer, fica insonso, perde a graça, então não quero mais, não gosto mais, não está mais tão legal. Aí ela vai ficando mais recolhida, mais fechadinha. Tá bom o sintoma? Tá bom, e eu tô me sentindo meio que aliviado, porque de todos esses que você falou, eu acredito que só aquele que quando você deita para dormir acorda mais cedo do que o normal, mas eu acho que isso não tem muito a Não, tá ver. bom. Tá bom, tá bom. Esses sintomas, gente, eles podem aparecer em outras situações normais do dia a dia. O problema é se aparece tudo isso. Mas um ou outro, dependendo do momento que a gente tá, é normal. Então, o pessoal comentou na época de prova, fim de ano, a gente sente essas coisas. Mas você sente e continua fluindo. Você não tem dificuldade de executar a sua rotina, de fazer as suas coisas. Você sente tudo isso e a coisa permanece por 3, 4 meses, todos esses sintomas, ou grande parte deles, aí é sinal que a gente tem um problema. Olha só, o Joéder o Joéder fez um comentário aqui que eu vou ler e a Juliana falou que ela está na mesma linha. O Joéder colocou aqui que no caso dele, no meu caso, você começa a abandonar a profissão involuntariamente, você não quer ir para o escritório, não quer fazer o que precisa ser feito e relatou até a situação de vômitos. Passou por falta de ar dentro do escritório e pânico. E a Juliane Carvalho falou que está aí do mesmo jeito. Pessoal, vê os vídeos do Vida de Advogado para vocês se distraírem, né? E procura uma ajuda, né? Segue as dicas aqui da Jussara e não surtem que tudo se resolve. Experiência própria. O comentário, eles descreveram a questão do pânico. Quando começam esses sintomas, tá no físico, tá grave, tem que procurar ajuda. Por quê? Porque é muito ruim, são sensações ruins. Tem algo relacionado ao local de trabalho, então, assim, a pessoa não consegue ir. Se alguém força a pessoa a ir até a empresa, até o local, ela pode desmaiar. É grave, é ruim, então não dá para forçar, tem que ficar um pouquinho afastado para se cuidar. Aí entra o tratamento com o psicólogo e com o psiquiatra para ajudar a pessoa a se harmonizar. Uma observação: tem preconceito com psicólogo, mas também tem muito com psiquiatra. Coitado, mais ainda do que com psicólogo. Só que é um médico, como qualquer outro. A diferença é que ele vai dar medicamentos que estão ajudando com todos esses sintomas relacionados à ansiedade. Se eu estou com problema no estômago, eu vou num gastro. Se é uma mulher, é ginecológico, idem. Se é cardíaco, idem. Tá na mente, é o psiquiatra, gente, sem preconceito. A ciência evoluiu, os remédios não vão causar dependência, mas vai aliviar esses sintomas da ansiedade, do vômito, da sensação de desmaio. Então, traz um bem-estar, a pessoa melhora, aí fica até mais fácil dela fazer a psicoterapia, ver o que estava acontecendo nesse ambiente para ela não adoecer de novo. E eu vou falar uma coisa que você meio que X9, fofoqueiro, mas eu sei que tem alguns advogados que eu conheço que tomam alguns remédios, tipo Rivotril, Clonazepam, e assim, sem indicação médica, sabe? Simplesmente. E é um problema, porque assim, quando você vai fazer um acompanhamento e toma um remédio indicado para aquela situação, ó, ok, vai fundo, porque é temporário. Ninguém nasceu tomando remédio, não tem que morrer tomando remédio, é temporário. Não vai causar dependência. Agora, se eu tomo por conta própria, não tenho a indicação, eu vou depender daquilo e o parar vai ser complicado. Então, a pessoa toma lá um Rivotril, toma um calmante, ela já está dependente. Ah lá, Então, é complicado.
O E Joéder tá pondo aqui, ó. ele colocou. Colocou Então, lá. aí é que tá, mas aí tem uma coisa que o pessoal faz errado. Às vezes a pessoa procura um psiquiatra, toma o remédio, mas não procura o psicólogo. Gente, eu tenho uma notícia para dar para vocês. Nenhum remédio psiquiátrico cura. Sorry, não cura. Eles são sintomáticos, eles vão tratar os sintomas. A cura vai estar onde? Na mudança de comportamento, na terapia, para você não depender mais do remédio. Se você só toma o calmante, você tem uma tranquilidade química, mas a postura, o comportamento que está lá dentro está igual. Aí é quando você não consegue parar nunca mais o remédio, só que a longo prazo eles vão prejudicar outros órgãos, tem efeitos graves, então não é legal, não. Olha aí, Joéder, mais uma dica para você seguir. E você acha que a pandemia, ela foi uma responsável por agravar esses problemas que você mencionou? Olha, ajudou em muito. Algumas coisas já existiam, já faziam parte da rotina pessoal, empresários, advogados, de todo mundo, mas piorou. Pensa, a gente tá lá, vida normal, tranca todo mundo, confina, acabou o convívio social, é só trabalho online na telinha, mudou tudo. Vida familiar, algumas ficaram legais, outras ficaram um caos, com todo mundo junto lá dentro. Quem tem filho, criança, aula, foi o caos, gente. Fora o medo da morte, da doença e tudo que estava envolvido. Então, aumentou a quantidade de depressão, de ansiedade, aumentou tudo. As pessoas foram se acostumando, passou a fase crítica. Agora, o que, que aconteceu? Bota todo mundo para a rua. Todos os eventos estão acontecendo, tem que ir em tudo, participar de tudo. Então, agora a ansiedade é justamente ao contrário. É como se você tivesse que ir em todos os lugares, em todos os eventos, participar de tudo. As pessoas desacostumaram a sair, a circular, aquela rotina, trânsito, ir para os locais. Então, tá pesado de novo. Então, aumentou também. Então, ajudou a complicar um pouquinho. Quer dizer, a pandemia causou um aumento e aí, a hora que estávamos dizendo, nos acostumando, voltou tudo ao normal, graças a Deus, mas aí acabou aumentando ainda mais por conta dessa volta, digamos que abrupta, né, de uma vez só. É isso? Exatamente. Olha só. E como que você acha que os escritórios, assim, né, os grandes escritórios, o mundo corporativo, né, seja do jurídico ou não, deve tratar essas questões, principalmente os escritórios de advocacia. E aí eu vou lembrar aqui de um episódio que aconteceu aqui em São Paulo, de um estagiário de direito que surtou e simplesmente se jogou pela janela, né? Não vou falar o nome do escritório nem nada, mas isso foi bastante divulgado aí na mídia. Então, como que você acha que os escritórios, principalmente esses escritórios grandes, e isso aconteceu num escritório grande, têm que lidar com esse tipo de situação? Olha, aí entra a questão de quando o pessoal ignora a saúde mental dos funcionários, da equipe. Então, não dá para responsabilizar o escritório, a gente não sabe a história aí do que está acontecendo, mas a gente sabe, por outro lado, que a pressão às vezes é grande, o estagiário às vezes tem responsabilidades além do que está ali no papel, do que ele deveria fazer, a cobrança e não é todo mundo que dá conta. Então, se a pessoa tem uma personalidade que é mais frágil, já tem uma tendência a algum transtorno, ela não dá conta disso. Dá para adivinhar? Não, mas dá para eu saber como que está o ambiente profissional. Então, pera, é aquele ambiente que as pessoas têm que ficar muitas horas além daquilo que seria um combinado, o volume de trabalho é maior, então às vezes eu tenho um número menor de advogados, mas com um número de processos maior do que aquelas criaturinhas dão conta. Ou às vezes a pessoa está localizada numa região, tem que ir num lugar lá no raio que o parta,
para levar, para fazer, para entregar, para ter audiência. Isso tudo causa estresse. E dependendo da cobrança, aquilo vai acumulando e a pessoa, a longo prazo, pode adoecer. Então, se os escritórios se reunissem, observassem, conversassem de verdade com os funcionários para entender como está essa saúde mental, ficaria muito mais fácil. Alguns têm isso, Rogério, no papel, mas não tem na prática. Sim, Eu já tive, por exemplo, um cliente que teve assédio no escritório. Aí, uma outra moça também. Foram reclamar com o superior. Adivinha o que aconteceu? As mocinhas foram demitidas. E não a pessoa. E era lá o setor responsável, porque cuida. Oi? Não cuidava. Então, eliminou quem reclamou. A mensagem que foi passada para as demais é não boca falem fechada. nada. A longo prazo, elas vão adoecendo, elas vão tendo sintomas e arrumou um emprego, primeira oportunidade, elas correm. Então, observa a rotatividade do escritório, observa como que as pessoas estão, escute. Dá para fazer palestras, dá para fazer treinamento, tem profissionais que trabalham nessa área, que fazem testes para diagnosticar como está a saúde do pessoal, só que assim, se for fazer isso, faz de verdade. Aplicou o teste, viu como está, detectou algo ruim, não é para fechar o olho e fingir que não está acontecendo nada. Pera, o que eu faço para melhorar a qualidade? Se o pessoal entender que melhorando a qualidade de vida dos funcionários no trabalho, eu melhoro a produtividade, eu vou ter mais casos de sucesso, eu vou ganhar mais dinheiro, gente. Porque o pessoal vai vestir a camisa do meu escritório, vai gostar e vai defender com a alma. Então, eu vou ter mais dinheiro. Então, o caminho é investir nesse funcionário e não ignorar e deixar ele adoecer. Entendi, perfeito. A Berna fez um comentário aqui de que no TJSP tem atendimento psicológico para os funcionários e magistrados. Ah, mas eu acho que não tá dando muito certo não, viu, Berna? Porque, ó, não vou nem comentar, vou passar. E a Fabiane fez uma pergunta aqui, ó. Doutora Jussara, você acha que a cultura de psicólogo trata só de que psicólogos trata só de loucos acabou ou ela ainda existe? Não acabou, não, gente. O pessoal ainda acha que psicólogo é só para loucos. Infelizmente, está melhorando. A gente está aqui fazendo uma live sobre isso. Tem outras pipocando por aí. Tem muito mais gente falando a respeito. A pandemia mostrou que o pessoal estava adoecendo, inclusive na área da saúde, gente. Vocês não têm ideia da quantidade de enfermeiros e médicos que surtaram com tanta gente adoecendo e morrendo ao mesmo tempo. Então, assim, está se falando mais sobre isso e tem muito mais pessoas doentes. Mas o preconceito ainda existe, principalmente dos homens que têm dificuldade em aceitar eu preciso de ajuda, eu vou ter que conversar com alguém. Então, há essa dificuldade. Como assim eu cuido de mim, preciso conversar com alguém? Existe a dificuldade. Entendi. Deixa eu dar uma boa noite aqui para a Fabiola, que entrou agora há pouco. Fabiola é minha sócia, trabalha comigo, então muito obrigado aí pela presença e tá me devendo uma live aí, viu, Fabiola? Depois a gente conversa nos bastidores. E eu falei agora há pouco da situação dos estagiários que teve essa fatalidade. E a gente teve uma outra situação também, que foi durante a prova da OAB, foi até quando o Lucas foi fazer a prova em Sorocaba, e teve uma candidata que simplesmente, a hora que estavam entregando as provas, ela surtou, levantou, se dirigiu até a janela e se jogou pela janela. Caiu em cima do telhado lá, não, só se machucou, machucados leves, mas ela surtou. Então, assim, como que a gente lida com esse tipo de situação e o que uma pessoa que está se sentindo assim muito pressionada, muito desesperada, tem que fazer para não acabar fazendo o que essa moça fez? Olha, buscar tratamento, buscar ajuda. Percebeu que está ansioso demais, com medo,
ou considerando a bendita prova como eu tenho que passar, é o motivo, a razão da minha vida, gente, isso é um problema. É importante, compreendo que é uma prova muito importante, mas espera, você pode fazer de novo. Tem outra. Ah, é caro. Tá, entendo, mas bora lá, trabalhar, prestar de novo. Então, dependendo do nível de ansiedade, o ideal talvez seja não fazer. Então, se equilibra, busca um tratamento, deixa para depois. Então, querer resolver de imediato é ruim. Identifica o que está causando ansiedade. Tem gente que às vezes não passa por um pouquinho, mas ao invés de continuar insistindo, para, reflete, reflete no peso daquilo também na tua vida, observa a pressão, não cede. Há muitos anos eu tive uma cliente que ela me procurou no. Ela estava terminando, ia prestar a prova, terminando direito. A família tinha um local, um escritório da área jurídica e ela iria assumir uma determinada área. Só que ela não gostava daquela área X. E ela não conseguia falar para o pai, para a mãe, para os irmãos, de, não quero assumir a área X da empresa da minha família. Como faz? Ela não passava. Era de propósito? Claro que não. Gente, o nosso inconsciente é ótimo. Ele sabotava a prova. Teve uma que ela não passou por um ponto. Só que isso deixava frustrada. Só que enquanto ela não entendeu o porquê, ela não aprendeu a falar não, ela não passou. Quando ela trabalhou isso, ela entendeu, ela chegou, conversou com a família, olha, eu não quero, eu gosto da área X e não da Y. Eles aceitaram, pelo bem dela, claro, ela prestou a prova, gabaritou. Ai, Aí, ó, tá antes ela vendo? não sabia? Sabia, mas ela se sabotava inconscientemente, não era de propósito, claro. Porque ela fez cursinho, estresse, tudo aquilo, mas o inconsciente sabotava. Então, às vezes é melhor parar, faz uma análise, entenda, resolva, aí você vai lá e faz. Aí você consegue, e com muito mais tranquilidade. Inclusive, tem profissionais que tratam dessa questão da autossabotagem, né? Não sei Psicólogo se dá psicólogo para também trabalhar. dá para Também trabalhar. o que, que é? A pessoa se sabota, então é importante identificar. Lembrei de uma situação, eu tinha um cliente, advogado, que estava reclamando que não tinha, ele não tinha clientes. Ai, por que, que não tenho clientes? Por que, que nada acontece? A psicóloga um dia foi um tanto quanto direto, Eu não aí porque serviria para ser psicólogo, porque eu já ia fazer uma não, pergunta aqui para ele que não ia ser muito legal. mas eu fui pela imagem dele. Então, por exemplo, naquele dia ele estava no consultório, mas ele não estava, digamos, arrumado como um advogado. Eu falei, tá, mas você vai trabalhar daqui? Vou. Aí eu, assim, ele, nossa, que horror, como assim, né? Eu falei, ó, desculpa, sua camisa tá amassada, seu sapato tá sujo, a calça tá com os três vincos, tá ruim. Eu quero contratar. Ah, mas tem que estar lindo, perfeito? Não, gente, mas você quer um advogado? Pela aparência, pela forma como ele se coloca, Isso você conta muito. que tipo de cliente ele atende, que ambiente que ele circula. Se ele parece que não está trabalhando para ninguém, em lugar nenhum, e está mal vestido, você contrata? Não! Então, isso vai fazer diferença. Vamos melhorar o visual, começa por aí, como você se coloca, como é a comunicação com esses clientes, qual a segurança. Eu não entendo de direito nada, mas da questão da imagem, da forma de se colocar, como abordar, isso dá para mexer. Mas resumindo a história, criatura deu uma mudada básica no visual, a noiva dele ficou feliz, que ela já tinha falado, mas ele não a escutou, mudou, começou a fluir, a coisa começou a acontecer pela mudança de postura, de fala, a forma de se colocar. Então, peraí, não está andando o trabalho, está faltando clientes. Como você se coloca para esses clientes? Como está o nível de aprendizado, de estudo? Como as pessoas te acham? Como você se apresenta? E isso serve para qualquer área.
Já aconteceu com psicóloga que eu dei supervisão e que não parecia psicóloga. Então, pera, oi. Parecia que ela estava limpando a casa e saiu. Então, você ri, mas é verdade, tá ruim. Não, Então, mas é é importante verdade a isso. gente ser coerente com a nossa profissão, com aquilo que eu estou fazendo. Eu atendi uma moça que ela era advogada, eu esqueci o nome, gente, é um nome específico, mas ela atendia, ela era criminalista de desembargadores, alguma coisa do gênero, mas era um negócio aí bem diferente. Aí também, gente, eu falei, cara, mas oi, assim, tipo, ai, como assim? Vamos, né? O pessoal é de um nível diferente. Eu imagino que um desembargador ganhe muito mais do que um advogado. O negócio, pelo que eu entendi, tá acima. E criminalista, oi, então o pessoal quer pagar para ficar livre de alguma coisa? Então, vamos melhorar. Você começa a mexer na postura, o trabalho flui. Então, tem que se olhar. Resumindo. Exato. Eu fiz uma live uma vez aqui com uma personal stylist que nós falamos justamente disso, né? Do modo com que a pessoa se veste, a forma com que a pessoa se veste e a importância do dress code para os advogados. Então, isso é realmente importante. Tem uma pergunta da Juliane aqui também. Se você considera a saúde mental como o mal do século? Olha, dá para falar que sim, porque do jeito que as coisas estão, não dá para deixar a saúde mental e o psicólogo de lado. Então, as pessoas estão tendo muita dificuldade de encontrar um equilíbrio. Um exemplo básico, gente. Estamos aí em processo de eleição. Como estão os humores? A gente consegue conversar? Existe diálogo? Não existe, então tá difícil. A saúde mental, o controle, a harmonização, a tolerância com o próximo, então é algo que precisa muito ser olhado, ser visto, até para que a sociedade, né, flua um pouquinho mais. É, o Jeder colocou aqui, ó, eu tenho certeza que hoje advogados é uma das profissões mais estressantes e desgastantes que existem. Tem que ter equilíbrio e dissociar você do seu cliente, senão não aguenta, né? Então, é bem isso. E aí também, deixa eu ver se tem mais algum comentário, porque foram subindo tantos aqui que eu me perdi. Ela colocou aqui, ó, a Berna, que a aparência é importante. Enfim, o pessoal foi tudo comentando, o pessoal tudo participando. Mas vamos Olha lá. que legal. Como que a gente evita o comprometimento da saúde mental? Gente, observando, olhando para si. Então, mesmo que a rotina seja estressante, que o trabalho seja puxado, que existam muitas cobranças, e querendo ou não, o advogado lida com vidas também, né? Com pessoas. E quem procura vocês estão com problemas, não vão ser as pessoas mais fofas, legais e delicadas sempre. Então, pode haver desequilíbrio dependendo da área de atuação do advogado. Então, vocês também lidam com pessoas que às vezes estão doentes. Vocês lidam com pessoas que estão em dificuldades. Então, tem que olhar, perceber o que também está ficando intolerante, impaciente, com sintomas afetando a rotina, afetando o dia a dia. Para, não deixa piorar, não deixa aquilo aumentar, faça alguma coisa. E você acha que a prevenção é o melhor remédio? Ah, com certeza. Então, evitar que fique crônico. Observou os primeiros sinais, previna. Aí tem algumas coisas de como fazer para prevenir. Já pode entrar nessa parte? Se não me empolgo, vou falando. Pode falar, pode seguir. Falar um pouquinho de como prevenir. Então, o que, que dá para a gente fazer? Se olhar, cuidar de você. Então, por exemplo, como que está a alimentação? Lembra de comer? Cuida. Tá certinho? Tá ok? Lembra de fazer atividade física? Nosso corpo precisa estar em movimento, não dá para cuidar só da mente. Então, cuida do corpo, faça uma atividade física qualquer
qualquer coisa. Outro item, como está o sono? Tem gente que fica lá na cama olhando o processo. Gente, não faz isso, não leva trabalho para a cama, pelo amor de Deus. Vai atrapalhar o sono. Então, investe na qualidade do sono. Tenha um sono adequado. Outra coisa, algo que você goste. Tenha um momento seu. É uma pausa. Para fazer o quê? Qualquer coisa. Tem gente que assiste série, tem gente que assiste anime, tem gente que joga no celular, tem gente que senta, olha para o teto e brisa. Qualquer coisa que quebre aquele estresse, aquela correria da sua atividade, mas é um momento de ficar lá quietinho com você mesmo para quebrar aquele padrão estressante de funcionamento. Pode ser um banho de banheira para relaxar, qualquer atividade, mas que você sinta que, legal, relaxei, quebrou. Isso é importante e seria interessante isso diariamente. Maravilha. Eu ia te fazer a pergunta como que a gente ajuda o coleguinha que sofre de algum problema como esse, mas você já respondeu. E eu preciso fazer um comentário aqui da minha colega Daniele, que falou que quando a gente trabalha em escritórios, ou fazer alguma coisa seria pedir demissão, porque não tem muito o que ser feito quando você trabalha em um escritório assim. E aí ela bem me conhece, e eu vou contar uma situação aqui que aconteceu comigo rapidamente. E uma vez eu trabalhava em um escritório e acho que eu já contei isso em algum vídeo, e o meu coordenador, eu tinha um prazo ali para ser feito, e eu comentei com ele mais cedo sobre esse prazo, e então eu fiz a petição, protocolei, mandei embora. E aí no final do dia ele veio, né? A gente trabalhava numa baia assim com vários outros advogados. Ele veio e falou: "Oh, e aquela petição lá, você fez?" Eu falei: "Fiz e já protocolei, já foi." Daí ele soltou um palavrão, bateu na mesa, falou: "Não é assim, tem que falar comigo antes." Entrou para a sala dele e malhou a porta na frente de todo mundo. Eu simplesmente, eu simplesmente, eu simplesmente peguei a minha pasta, coloquei embaixo do braço e falei assim: "Boa tarde para todos vocês, eu estou indo embora." E nunca mais voltei para aquele escritório. Simples assim. Você decidiu investir na sua sanidade. Agora, imagina a pessoa que não consegue, Rogério, fazer essa escolha e aguenta isso dia após dia. Às vezes é a necessidade financeira, outras Sim, vezes só insegurança. Porque mesmo com a necessidade financeira, pera, gente, tá tão ruim assim, investe em você, faz um currículo legal, faz um curso de alguma coisa para melhorar esse currículo e procura outro lugar. Não cria raízes num lugar tão tóxico. É você priorizar você e não aquela situação. E tem gente que é pior, acha que o problema é com ele, que ao invés de fazer o que você fez e sair, ai, eu acho que eu errei, acho que eu não devia mesmo ter feito, caraca, e a pessoa se culpa, aí lascou, ladeira abaixo. e assim, não é que eu não precisava de dinheiro, eu precisava, eu não tinha outro emprego em mente. Mas eu simplesmente falei: imagina, eu tô vindo lá de Itu aqui para São Paulo para aguentar esse tipo de coisa. Não, não preciso disso. Saí. Aí, quando eu saí, já fui atrás de outro emprego, fiquei um tempo trabalhando como autônomo e logo consegui outra coisa. Mas assim, não, não dá. E a Dani comentou aqui: esse era meu chefe, mas ela está se referindo a mim, porque eu já fui chefe da Dani. E ela é prova disso, que eu nunca tratei ninguém dessa forma com que eu fui tratado, hein? Se eu estiver mentindo, pode me corrigir aí. Mas antes que ela me corrija, eu já vou passar por essa pergunta. É, eu particularmente, como advogado, eu tenho vontade, às vezes, sabe, de dar na cara de alguns juízes, né? Principalmente uma juíza que tem lá em Itu, na Vara da Família, e só tem uma juíza lá, agora ela já sabe. Mas Entregou. entreguei. Mas eu não tenho vergonha, não, mas é verdade. Tem alguns coleguinhas também, até mesmo clientes, que a gente tem vontade de dar um chacoalhão, e aí a gente fica irritado, mas a gente não pode. Então, como que a gente lida com essas situações?
Você quer brincar de roxinho com o pessoal, mas não E pode. isso, brincar de roxinho, mas não tem uma piscina ou uma banheira perto para a gente brincar. Então, o que que a gente faz? Gente, aí entra a questão do controle emocional. É fácil? Não, mas o ideal é a gente conseguir chegar num ponto que aquilo que o outro está fazendo não nos atinja. Então, tem uma frase do Leandro Carnal que eu acho que define bem isso. O veneno só funciona se eu tomar. O que ele quis dizer com isso? A pessoa me agrediu, me ofendeu ou falou que eu sou alguma coisa. É como se ela me estendesse um copo de veneno. Para aquilo funcionar, eu tenho que tomar. Eu sou aquilo. É real? É verdade? Não, não é. Eu não vou me desestabilizar. Não quer dizer que eu tenho que aceitar e ficar passivo. Mas eu estou falando da parte emocional. Eu não vou tomar o veneno, eu não vou aceitar aquilo, porque aquilo não me pertence, não está relacionado a mim. Mantenho minha sanidade e com equilíbrio eu consigo achar uma fuga, uma saída ou como lidar com aquela pessoa difícil, mas sem deixar ele me envenenar ou me atingir para que eu fique desequilibrada. O, não, o Berna, deixa eu te falar, depois você me chama no privado, porque a Berna tá fazendo os comentários aqui. Inclusive, ela falou que presenciou já por diversas vezes diversos surtos de juízes, e inclusive com as assistentes, e que ela teve que se impor. E eu também, dá pra gente fazer uma live aqui só falando disso, então depois você me procura. Olha, eu E acho que ela, se eu não me engano, é a Bernadette que eu é a conheço Bernadette? e ela trabalhou por anos nessa área jurídica. Maravilha. Depois eu vou querer fazer uma live com Bernadette para a gente falar dessas trocas de experiências. Olha lá, ela falou que trabalhou no TJ, só pegou feras. Olha lá, entre aspas, pensa. E ela falou que se identifica comigo sobre essa vontade que a gente tem de dar na cara de alguns juízes algumas vezes. Gente, É, mas todo mundo tem vontade de brincar de roxinho com alguém. Psicólogo também tem. E isso é em várias áreas, pessoal que está ouvindo. Mas a gente tem que tentar não beber o copo de veneno que o outro está dando. Aquele cara chato que incomoda, que cria situações ou que causa, tenta não dar ibope para ele, não dá razão, não deixa desestabilizar e tenta neutralizar e se afastar quando possível. Essa pergunta que eu vou fazer tem mais a ver com você. Como que você lidar com, por exemplo, você passa o dia inteiro ouvindo problemas dos outros. E aí, acredito eu que você chega no final do dia e você já está esgotada, porque nós advogados também temos um pouco de psicólogo, porque a gente só ouve problema, só trazem problema para a gente. E a diferença do advogado para o psicólogo é que eles buscam na gente a resposta e a gente tem que dar uma resposta. E vocês, psicólogos, só vão ouvir para trabalhar ali a pessoa, vão ouvir para trabalhar ali a pessoa para que ela descubra, né, as respostas. Então, como que você lida com essa situação? O psicólogo passa com outro psicólogo? Olha, existe sim. O psicólogo faz tratamento com outro psicólogo, se mistura ali a problemática, a situação, às vezes pode bater alguma coisa, é possível procurar, mas é a dica que eu dei para vocês, gente, de quebrar. Então, por exemplo, tem vezes que eu atendo das 7 da manhã às 9 da noite, problemas diversos. Eu não posso levar para casa. Termino o atendimento, toma um banho, come, ou às vezes come primeiro, que a fome é maior, toma um banho e é desestressar. Como? Ver uma série, para mim é montar quebra-cabeça, amo, relaxa, mas é fazer alguma coisa que você quebra aquela situação de problemas ou de coisas que está envolvido e não continua pensando. Então, é quebrar com alguma coisa, relaxar, isso funciona. Então, a dica é real e eu faço isso, inclusive. Mas aí é algo que a pessoa goste, que ajude ela a quebrar aquele padrão do estresse, da ansiedade e da correria do trabalho.
Eu te perguntei isso porque nós, advogados, nós ouvimos problemas de clientes, mas é bem menos do que um psicólogo, né? Então, essa dica que você deu foi de milhões aí para gente E adotar no nosso dia a funciona, viu? dia. Funciona que eu tenho clientes de risco, ideação suicida, e não dá para você ficar pensando, será que fulano vai se matar? Será que esse fulano vai... Oi? Não! Vai pirar, você tem que realmente desconectar, quebrar, e aí entra o investir em você, na sua sanidade, no seu equilíbrio, é muito importante. Essa pergunta que eu vou fazer agora, ela não tem nada a ver comigo, porque eu não sou desse jeito, então ela não se aplica à minha pessoa. Mas os advogados, eles são pessoas que têm fama de serem raivosos, impacientes, intolerantes, mas isso não procede muito. Já me deram uma olhada ali, que eu tenho ali os bastidores ali, o pessoal da produção, já me deu uma olhada assim na hora que eu falei isso. Eu não entendi por que dessa olhada, né? Mas assim, o que você indicaria para os advogados serem pessoas mais pacientes, mais calmas, mais zen? Gente, a impaciência, ela tende a vir quando a gente quer convencer o outro, enfiar algo na cabecinha dele. Não funciona. Então, eu estou conversando, eu estou discutindo, se eu quero enfiar a minha ideia, a minha forma de pensar e de agir para outra pessoa, lascou, não vai funcionar. Então, para de tentar convencer o outro, de tentar colocar ideia, se expresse, fale, o outro aceitou ou não, morreu, parou. Não é para convencer, não é para tentar se impor, porque isso tende a fazer com que a pessoa fique com raiva, fique irritada, porque como assim fulano não me entende? Como assim ele não me escuta? Aí a coisa parece que sobe. Não vai subir se você não se sentir obrigado a convencer ou a colocar ideia nenhuma na cabeça do outro. A irritação, às vezes, com juízes e afins é semelhante de como assim ele não me entende, ele não me escuta, eu fui perfeito porque eu falei e ele não. Oi, pera, é outro ser humano, é outra consciência, para tudo. Não é tão simples assim. A Boutique Flor aqui colocou, ó, para ter paciência, tenha empatia. Ela disse que funciona, né? Mas é difícil. Ajuda, mas é É, difícil porque você está irritado. Se a pessoa está te perturbando, você não quer ter empatia, você quer enforcar. exato. Às vezes eu estou trabalhando e eu vejo uma mensagem de cliente chegando no WhatsApp, eu olho e falo, não, eu não vou nem responder agora, porque é melhor não. Depois eu respondo. Porque se eu responder naquela hora, não vai ser legal a resposta Você que eu vou vai dar. perder o cliente. É, provável que sim. Então, às vezes eu não respondo, né? Eu deixo para responder depois. Agora, sim, como que a especialidade que é a que você trabalha, e você falou lá no comecinho da live, que é a Junguiana, poderia ajudar os advogados e estudantes de direito? Olha, pode ajudar no sentido de fazer com que você olhe para você mesmo, para suas questões, melhore a forma de se relacionar com as pessoas, a não querer brincar tanto de roxinho, como a gente falou. Então, vai ajudar você a se olhar, resgatar a sua essência, perceber como as coisas estão te influenciando no dia a dia, no trabalho, com as pessoas que você se relaciona. Resgatando essa essência, você vai ter qualidade de vida. Aí tudo fica mais fácil, fica mais tranquilo. Não é que não tenha problemas, isso não faz parte, a princípio, desse nosso mundo. Mas fica mais fácil lidar com esses problemas, conseguir achar alternativas, ter qualidade mesmo no relacionamento com as pessoas, nas emoções e equilíbrio. Maravilha. Batemos aí 1 hora, já até passou um pouquinho de live, passou voando, Verdade, fluiu. fluiu maravilhosamente bem. Tivemos aí participações. A Bernadette participou desde o começo, a Juliane também, a Boutique aí, Daniele, várias pessoas aí comentaram lá, live sensacional, parabéns.
pessoal, o Arthur, várias pessoas aí, a Fabíola, todo mundo participando da live. Parabéns, irmã. Ela é sua irmã, essa da Boutique? Ah, é a minha irmã, é a Vanessa, Boutique Flor Lilás. Ela entrou, Ah, ela é minha então, irmã. Olha, minha irmã trabalhou numa área complicada, na parte de atendimento de reclamação em banco. ela colocou aqui. A Lígia, muito obrigada aí pela presença de vocês. E para a gente encerrar, eu vou fazer o que eu faço sempre, que é, antes até de você se despedir, deixa eu só achar onde que está aqui. Eu vou fazer uma selfie nossa. Posso? Opa, deixa eu arrumar, Arruma claro. aí. Ah, o Joéder também, que participou. Vou tirar uma selfie aqui. Aí, depois eu te mando. E eu queria te agradecer pela sua disponibilidade, por você ter aceito o convite, ter disposto aí do seu tempo depois de um dia de trabalho, né? Ainda está aqui fazendo a live. E o canal aqui do Vida de Advogado fica à sua disposição quando você quiser divulgar algum material, alguma coisa. E eu me lembrei aqui que todas as quartas-feiras, acho que às 9h15 Às ou 9, 10 horas. às 10 horas da manhã, você está numa rádio. Fala aí pra gente qual é a rádio que o pessoal pode te ouvir, o que que você fala lá na rádio. Olha, gente, é o programa Novos Rumos na RBN ou TV Mundo Maior. Por TV Mundo Maior você localiza ou no Facebook ou no YouTube, falando de psicologia, temas diversos aí ligados ao ser humano. É bem legal. Que é um programa da ABRAP, que é uma associação de psicólogos. É só procurar lá no YouTube e É só procurar TV Mundo Maior ou Rede Boa Nova. Tem um pessoal maravilha. que entrou que eu estou conhecendo os nomes que eu divulguei lá, que já escuta o programa. Aí, é isso aí. Então, Agora vamos seguir o Vida de Advogado, olha aí. isso aí, segue o Vida de Advogado também, que a gente tem sempre lives aqui. E muito obrigado aí pela sua presença. Vou deixar você se despedir do pessoal. E até a próxima, né? Vamos fazer outras lives, porque eu acho que tem bastante assunto para tratar relacionado aos advogados. Bora, muito obrigada pela oportunidade. Obrigada a todos pela atenção, pelo carinho, à disposição. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, às vezes a pessoa ficou sem jeito, não quis se expor, pode me procurar no privado, pelo Instagram, dá para a gente conversar. Mas aí, bora cuidar da saúde mental, é importante, não se deixe de lado. Seu trabalho de advogado vai melhorar muito com você estando bem. Não é importante, não se deixe de lado. E obrigada, muito obrigada, foi muito gostoso e estou à disposição. É isso aí. Muito obrigado também para você que está assistindo a live agora, porque vai ficar gravada no IGTV com certeza. Então, muito obrigado também para você que está assistindo agora. E até a próxima. Uma boa noite para você, Jussara. Boa noite para todo mundo que acompanhou a live. E até mais. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.